Olá pessoal, bom voo! No vídeo de hoje vamos falar a respeito do sonho de voar. Seja para você ser piloto privado, piloto comercial ou piloto de linha aérea. Realizar esse sonho da civilização humana, que é voar. O homem acalenta esse sonho há milhares de anos. Temos aí a lenda de Ícaro, Leonardo da Vinci vislumbrando o helicóptero na sua época. Poderíamos falar a respeito dos balões chineses, que foram fundamentais, para que o homem conseguisse voar com balão. E poderíamos falar de Santos Dumont, brasileiro, que fez um feito magnífico em Paris, na Europa, Santos Dumont nos orgulha muito. Porém, hoje, em 2024, você tem aviões atravessando todo o céu. Você tem aviões de pequeno porte, médio porte, grande porte. Daqui a pouco você tem os VTOLs também. Ou seja, voar é virou uma coisa que é relativamente corriqueira, mas ainda assim, voar requer muito conhecimento e extrema segurança. Eu gravei em um aeroclube que eu tenho extrema admiração, o Aeroclube do Paraná, que está aqui em Curitiba. Vamos voltar então ao passo a passo. Eu fiz piloto privado no Aeroclube do Carlos Prates. Nunca pensei em ser piloto profissional ou comercial ou de linha aérea. Mas aqui no sul do país você tem um clima muito atípico, o que eu acho incrível para os pilotos que querem seguir profissão, no sentido de pelo menos fazer alguns voos aqui, para experimentar esse clima muito parecido com o clima europeu. Se a sua ideia é curtir um voo, ter a sensação de voar e ao mesmo tempo ter segurança, eu aconselho você tirar um brevet de piloto privado. Você se associa a um aeroclube. E quando você se associa a um aeroclube, depois de todas as aulas e depois de tirar o brevet, você pode alugar um avião daquele aeroclube e usufruir disso. Você vai voar de uma forma barata e segura. Se você tem o sonho de ser piloto comercial ou piloto de linha aérea, também o caminho começa sendo piloto privado e você vai dar continuidade ao estudo na universidade e também no aeroclube, voando aviões cada vez mais potentes, com mais motores e se preparando também para ser um agente de segurança de voo. Esse é o caminho. Bom, mas aí você pode se perguntar, qual aeroclube eu vou? Qual escola eu faço? O grande caminho é procurar escolas privadas ou aeroclubes que sejam certificados pela ANAC, ou seja, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil assina embaixo e fala, esse lugar é seguro. Falando em escola privada, a parte teórica você pode inclusive fazer EAD. Tem aí o Bianchi, que é um grande amigo, que está há anos colocando cursos online, que tem um trabalho incrível na fundamentação teórica dos voos. Então, teórico você pode fazer online, também presencial em escolas privadas ou em aeroclubes. O importante é que a ANAC assine embaixo. Se a ANAC assinou embaixo, ok, porque ela é considerada uma referência no mundo na área de segurança de voo e nos serviços que lhes são designados. Voltando agora, de novo, para quem quer ser piloto comercial ou piloto de linha aérea, é fundamental, então, procurar uma boa universidade, na minha opinião, independente do local do país que você esteja. Voar aqui no sul para ter essa referência quase que europeia de clima, dias muito frios, dias com vento, dias complicados no bom sentido. Você vai ser um piloto melhor.
você vai voar os aviões que são a espinha dorsal dos aeroclubes brasileiros, que é o Aeroboeiro ou então Cessna 152, que é um excelente avião de treinamento. Neste vídeo, mais à frente você vai ver, eu gravei lá o instrutor fazendo um pré-voo e inclusive voando, né? Eu queria antecipadamente pedir aí desculpas porque foi tudo feito mundo real, então algumas imagens ficaram mais tremidas, outras não, mas isso é em circunstância do tempo, do voo, do avião, de tudo isso. Sendo aqui Hangar T6, eu acho fundamental que vocês conheçam um pouco da história do Aeroclube do Paraná. Na verdade, o Aeroclube do Paraná começa a ser gestado como a visita de Santos Dumont a Foz do Iguaçu e aqui a Curitiba, onde estou hoje. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas Foz do Iguaçu só existe enquanto espaço reservado para a população e espaço preservado para o mundo graças a Santos Dumont. Santos Dumont visitou Foz do Iguaçu, se encantou com aquela região, veio até o governador do Paraná e pediu, né, que aquela região fosse preservada e conseguiu fazer com que isso acontecesse. Se você visitar Foz do Iguaçu, você vai encontrar lá uma escultura em homenagem a Santos Dumont. Então ele não é só o pai da aviação, Santos Dumont também é responsável por preservação do meio ambiente. Ele era um visionário, até nisso. Pois bem, na medida que Santos Dumont chega a Curitiba, há um burburinho incrível em função dos feitos dele na Europa, em Paris, do voo dos balões, do voo do 14 bis, do Demosero. E aí, aqui em Curitiba e no Paraná, começa, através de uma associação de oficiais inferiores, que se chamava, o que é na verdade sargentos, um movimento para que se comprasse um avião, para que a Força Militar do Paraná, que é a Polícia Militar naquela época, era o nome da Polícia Militar naquela época, tivesse um avião. Eles fazem ali com a sociedade civil uma vaquinha e começam a recolher dinheiro e conseguem dinheiro para comprar o avião. Pede autorização para o comandante da corporação, que autoriza, que pede autorização também para o governador, na verdade não era governador na época, mas presidente do estado do Paraná, e o presidente do estado do Paraná autoriza a compra do avião. Naquela época, o presidente do estado do Paraná era Afonso Alves Camargo. Pois bem, avião comprado, 2 sargentos que foram designados para ser instrutores de voo vão para a capital federal, então Rio de Janeiro, e fazem o curso de 1 ano de instrutor na Marinha do Brasil. Naquela época, a aviação era ligada à Marinha do Brasil. Estamos falando em visita de Santos Dumont a Curitiba, 1916. Vaquinha para compra do avião, 1917. Instrução dos primeiros instrutores. Eles ficam 1 ano, até 1918. Vale lembrar que naquela época a capital federal era o Rio de Janeiro e vale lembrar que não existia Força Aérea Brasileira, ou seja, eu já disse, a aviação era ligada à Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, percebendo essa efervescência no Paraná, em Curitiba, em torno da aviação, doa mais um avião para a Força Militar do Paraná. Então, a Força Militar do Paraná passa a ter 2 aviões, né? Um monoplace e um biplace. E eles são os conhecidos como Morane Borel. Como o dinheiro utilizado para a compra do primeiro avião foi uma vaquinha, junto da sociedade civil, a Força Militar do Paraná se junta ao Exército Brasileiro e resolvem fundar, então, uma escola que ensinasse o voo tanto para civis quanto para militares. No dia 24 de março de 1918, é fundada a Escola Paranaense de Aviação. As pessoas todas usufruem da estrutura desse hangar, dessa escola, dos 2 aviões. E, infelizmente, em 1927, o hangar pega fogo, é perdido juntamente com os 2 aviões. Com o incêndio, o Paraná fica sem escola de aviação. Até que,
no dia 9 de janeiro de 1932, é fundado o Aeroclube do Paraná, em Curitiba. E a partir daí, esse aeroclube foi inaugurado no bairro do Bacaxiri, né, perto de um espaço que já existia uma unidade do Exército, né, e o aeroclube está lá até hoje, desde 1932. O Aeroclube de Curitiba é o segundo aeroclube mais antigo do Brasil. E a estrutura é incrível, tanto pensando em aeronaves, manutenção, estrutura. Realmente vale a pena conhecer o Aeroclube do Paraná, sediado aqui em Curitiba. Na verdade, no sul do país, você tem inúmeros bons aeroclubes, como no Brasil inteiro. Eu aconselho, em função do clima, a qualquer piloto profissional voar no sul, qualquer um dos 3 estados do sul. E, claro, no Brasil, o ensino do voar, o ensino acadêmico do voar é uma referência. Pilotos brasileiros são contratados em qualquer lugar do mundo pela sua qualidade e proficiência técnica. O brasileiro, ele nasceu com o dom de voar. Não é à toa que Santos Dumont nasceu no Brasil. Então, a questão aí, eu acho que tem que ter esse intercâmbio entre aeroclubes, alunos, para experimentarem todos os tipos de clima, todos os tipos de estruturas. Por quê? Porque mais tarde, você de repente, para quem vai ser piloto profissional, não, eu quero voar no Brasil, não, eu quero voar na China, eu quero voar nos Estados Unidos, eu quero voar na Europa, na Austrália, Nova Zelândia. Você será bem recebido. Basta ter a proficiência em inglês, né, e ser um bom aluno, aplicado, né, e um bom profissional de aviação. Porque existe piloto brasileiro hoje em todas as companhias aéreas do mundo. Falando em termos técnicos, eu quero falar sobre os 2 aviões que foram precursores do Aeroclube do Paraná e que foram a base para a Escola Paranaense de Aviação, os Morane e Borel. Nós tivemos um monoplace que tinha 7 cilindros e tinha 80 HP de potência. E tivemos um outro que era biplace, tinha 9 cilindros e tinha 120 HP de potência. Um fato que eu gostaria de comentar com vocês é que o presidente do Aeroclube do Paraná é o comandante Mário Teto. E na vida profissional ele foi inclusive piloto de Bill Clinton, não como presidente, mas claro, ele já tinha sido presidente dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E ele foi escolhido por sua proficiência técnica. Ele voava na época um Cessna Citation. E é essa pessoa que comanda todo o Aeroclube, ou seja, uma pessoa totalmente inserida no universo da aviação e uma pessoa comprometida com segurança de voo, enfim, é isso. Vocês terão à frente uma entrevista do presidente do Aeroclube. No mais, curtam o vídeo, acompanhem o canal e se curtirem, se inscrevam e deixem o seu like. Um abraço, bom voo para todos nós.